Fala galera, professor Thiago Oliveira aqui e neste vídeo nós vamos resolver mais uma questãozinha de estatística para concursos, dessa vez envolvendo os tipos de variáveis. E para isso vamos utilizar essa questão elaborada pela banca 6 Gran Rio, que foi cobrado agora no ano de 2024. Vamos então para o enunciado. O uso de dados quantitativos e qualitativos é fundamental para a compreensão e análise da situação de um país, servindo de importante subsídio à tomada de decisões. Esses dados são mensurados a partir de diferentes variáveis. Sobre essas variáveis, verifica-se que, bom, qual que é a missão de vocês? Tentar resolver. Para isso, dê um pause, que eu vou trazer a resposta em 3, 2, 1. O gabarito dessa questão é a alternativa. Opa, como eu sempre falo, antes de eu trazer o gabarito, se inscreva e dá um like aí no vídeo, que ajuda a gente a fortalecer o canal. E com isso, o quê? Está nos incentivando a cada vez mais trazer conteúdos aí para vocês. O gabarito, então, dessa questãozinha aqui é a alternativa C. Bom, é o seguinte, tá? Como que nós vamos resolver essa questão? Pegando os principais conceitos dos tipos de variáveis. Bom, as variáveis, pessoal, elas são divididas em duas categorias. Ou elas são qualitativa, qualitativa, ou então elas são quantitativas. Tanto que foi trazido aqui, ó. Pode ser quantitativos e qualitativos. Perfeito. Pessoal, vamos fazer uma outra subdivisão nas variáveis qualitativas. Ou ela é nominal, ou ela é ordinal. Já as variáveis quantitativas, tá? Ou elas vão ser discretas, ou elas vão ser contínuas, tudo bem? Então é basicamente isso. Agora vamos ao bizu para ficar um pouco mais fácil. Pessoal, variáveis do tipo qualitativas são variáveis a quais a gente atribui qualidades. Inclusive, ela também é chamada de variáveis de atribuição, porque a gente atribui qualidades. Então, se você observar variáveis qualitativas ou variáveis de atribuições, a mesma coisa. Nesse caso aqui, a Cesar Rio utilizou qualitativa, porque a gente vai qualitativa, tá certo? Nós vamos atribuir qualidades, características sobre as variáveis. Por exemplo, vamos pensar nas variáveis do tipo nominal. Uma pessoa pode ser negra, pode ser loira, pode ser branca, pode ser amarela, pode ser azul, enfim, pessoal. Então, quando se fala em qualidade, tá? Então a gente consegue observar que a característica da pessoa já é uma qualidade. Tá? Vamos pensar no seguinte: uma pessoa, também acho que estou usando pessoas, uma pessoa pode ser alta, pode ser baixa, pode ser magra, pode ser gorda, ou seja, eu estou atribuindo uma qualidade, uma característica. Você pode olhar para mim e falar, professor, você é do sexo feminino, professor, você é do sexo masculino, ou seja, você está atribuindo uma característica, uma qualidade a mim, tudo bem? Então, quando se fala em variáveis do tipo qualitativa, é quando você simplesmente nomeia o objeto de estudo com uma característica. Simples assim. Ó, estou com essa caneta aqui ela é preta, mas essa caneta poderia ser azul, poderia ser vermelha, enfim. Bom, temos as variáveis do tipo ordinal. Pessoal, uma variável do tipo ordinal é quando você consegue atribuir quando você consegue atribuir uma característica, só que essa característica existe uma ordem que é obedecida. Por exemplo, vamos pensar no seguinte: formação acadêmica. Uma pessoa que está na graduação, a gente subentende o quê? Que ela já passou pelo jardim da infância, que ela já passou pelo ensino fundamental, que ela passou pelo ensino médio e agora ela está na graduação. Tudo bem? Ou seja, existem várias etapas anteriores para que ela chegasse à graduação. Uma pessoa simplesmente não consegue falar, eu vou começar pela graduação, depois eu vou para o ensino fundamental, do ensino fundamental eu vou para o pós-doutorado, depois eu vou para o ensino médio. Não, isso daqui não existe, tá? Então existe uma sequência. Então toda vez que você conseguir atribuir uma característica a qual existe uma sequência a ser obedecida, então isso aqui se trata de uma variável do tipo qualitativa ordinal. Perfeito. Já as variáveis quantitativas, como o próprio nome sugere, tá? Está ligado a quantidades, a números, a valores. Por exemplo, vamos pensar no seguinte: eu tenho eu tenho 10 anos.
ou eu posso ter 20 anos, ou eu posso ter 30 anos. Então, se você for observar a idade, tá? Eu consigo atribuir um número à minha idade. Vamos pensar no peso. Eu tenho 120 quilos, eu tenho 20 quilos, eu tenho 30 quilos, tudo bem? Então, toda vez que você atribuir um número, tá? Então, se trata de uma variável do tipo quantitativa. Como eu falei, as variáveis quantitativas elas também são divididas em duas categorias. Nós temos as discretas e temos as contínuas. As contínuas. As discretas é quando pula de um número para o outro. Por exemplo, eu tenho do 1 eu pulo para o 5, do 5 eu pulo para o 8, do 8 para o 10, do 10 ao 11, do 11 ao 100 e assim sucessivamente, tudo bem? Já as variáveis do tipo contínua são os valores que tendem até o infinito. Por exemplo, vamos pensar no intervalo de 1 a 2. Pessoal, no intervalo de 1 a 2, a gente pode ter diversos elementos. Por exemplo, eu posso ter 1,01, 1,0103, 1,0103, 8, 4, 5. Ou seja, são valores que tendem até o infinito. Vamos a um exemplo, tá? Vamos a um exemplo que vai ficar um pouco mais fácil. O peso. Pessoal, eu posso falar para vocês que eu tenho 64 quilos. Só que se eu for numa balança um pouco mais precisa, vai falar que eu tenho 64,2. Se for numa outra balança mais precisa, vai falar que eu tenho 64,28. Numa outra mais precisa, 54,283. Ou seja, quanto mais preciso for a balança, tá? O aparelho de medição, mais o meu peso vai se estender à direita, tá? Então, isso aqui ele tende ao infinito, tudo bem? Então, basicamente, é isso. Valores discretos são quando um pula para o outro, e valores contínuos é quando existe vários, tá? Os valores eles tendem até o infinito, perfeito? Bom, então, basicamente é isso. Com base nisso que eu acabei comentando, vamos identificar o erro das alternativas. Ele está falando o seguinte: Estado civil é qualitativo, está atribuindo uma qualidade. Estado civil, grau de instrução, região e salário são variáveis qualitativas, realmente. Região, agora salários não, pessoal. Eu tenho R$ 1 na conta, eu recebo R$ 1, eu recebo R$ 20 de salários, eu recebo R$ 1.000, eu recebo um salário mínimo, 2 salários mínimos, e assim sucessivamente. Um salário não é qualitativo, e sim quantitativa. Alternativa B: salários, idades, grau de instrução, estado civil são variáveis qualitativas, mais uma vez, pessoal, quantitativas. Cuidado, pessoal. Grau de instrução, estado civil, pessoal, a gente atribui característica, então não pode ser quantitativa. Esses dois aqui é qualitativo. Bom, a alternativa C é a que está correta. O número de filhos é uma variável quantitativa discreta. Por que discreta? Porque a pessoa ou não tem nenhum filho, ou tem um filho, ou tem 2 filhos, 3 filhos, tem 1 milhão de filhos. Mas uma pessoa não consegue ter 1 filho e meio. Não é possível ter 1 filho, 3. 1 filho, 348. Não, ou é 1, ou é 2, ou é 3, ou é assim sucessivamente, tá? Então, realmente, a alternativa C está correta. A alternativa D: grau de instrução é uma variável qualitativa nominal. Não, pessoal, é uma variável qualitativa sim, porém ordinal. Inclusive, foi o exemplo que eu utilizei aqui na aula. Uma pessoa que está no ensino, a formação acadêmica. Nós temos o jardim da infância, nós temos ensino fundamental, ensino médio, graduação, pós-graduação e assim sucessivamente, tá? Então, existe uma ordem que é estabelecida. Então, de fato, é uma variável qualitativa, porém ordinal. E a alternativa E: região é uma variável quantitativa discreta. Não, região é uma variável qualitativa, tá? A pessoa mora na região sul, na região sudeste, na região norte, na região nordeste, centro-oeste, tudo bem? Então, é uma variável do tipo qualitativa. Então, com base nisso, a gente consegue perceber que, de fato, o gabarito dessa questãozinha aqui é a alternativa C. E bom, como eu sempre falo, caso vocês queiram se aperfeiçoar, mas nessa parte de tipos de variáveis, qualitativa, quantitativa, ou então outros assuntos relacionados à estatística, não deixem de conhecer meus cursos clicando no link aí abaixo. Foi um prazer e nos vemos então nos próximos exercícios. Até mais!